Bom, pra gente começar aí dando a resposta para essa atual esposa do Mastral. E por que eu coloco esposa entre aspas, tá? Porque o Mastral, em conversa conosco, na própria mesa do restaurante, declarou que a sua esposa legítima, aquela que tem que está no coração dele e por qual ele derruba lágrimas ao falar, é a Isabela Mastral, que é a que infelizmente teve aquele fim trágico. Essa era a esposa do Mastral. Então essa era a mulher que quando ele falava a voz embargava, o coração se retorcia, quando ele falava dela, quando ele falava do filho. Não estou desmerecendo a atual esposa, tá? Estou dizendo que no coração dele, perto do que eu conheci dele, perto do que a gente caminhou juntos, né? A esposa dele, do coração dele, era a Isabela. Quando a atual esposa do Mastral, ela chegou em 2022 na vida dele, tá? Chegou como uma namorada e o Mastral estava ainda de luto, tá? O luto demora anos, gente. Então o Mastral ainda estava muito fragilizado, muito sentido, muito comovido com tudo que aconteceu com a família dele. Ele estava em alta exposição na internet, precisando de um ombro amigo, precisando de uma pessoa, de uma mulher que cuidasse dele, que tomasse conta das redes dele e de tudo que era dele. E aí ele encontrou essa Daiane Ueshi, né? Se eu não me engano é esse o nome dela, Daiane Ueshi, ou Daiane Ueshi. Eu não sou de expor aqui pessoas, né? Principalmente as pessoas que não têm muito caráter, que falam dos outros pelas costas, né? Que trai o próprio marido. Mas eu tenho que falar aqui porque ela falou da gente, ela falou do Mastral também, tá falando em verdades. Eu como testemunha ocular eu tenho que me posicionar. Então o nome dela é Daiane Ueshi e ela é uma terapeuta holística. Ou seja, ela não segue muito a Bíblia, né? Ela segue mais esse viés mais místico, esse viés mais esotérico e tá tudo bem, né? Eu também gosto muito, né, desse lado esotérico e tal, mas não é como o Mastral via diretamente as coisas, né? O Mastral, ele conheceu ela há 2 anos, em 2022, né? Ele estava num momento de muito fragilizado, ele falou isso pra mim e pra Raquel, inclusive na mesa. Ele falou assim, olha, um homem tem suas necessidades, só Deus pode me julgar, né? Eu não ia ficar viúvo para sempre, eu queria tirar isso do meu coração. E conheci a Dai e a gente começou a se relacionar. Ele não falou nada contra ela, mas dava pra ver pela voz dele, pelo sentimento dele, que não estava casando muito bem as ideias também. A gente não tinha muitos anos de amizade, a gente começou a se falar há alguns meses, né? Que a Daiane falou que a gente não se falava, não, a gente se falava há mais de alguns meses, né? Não é tanto quanto anos, nós não temos uma relação assim de anos, mas nós passamos por tanta coisa juntos, a nível de ameaça, de seitas e de todo esse tipo de coisa, que a gente desenvolveu uma conversa muito profunda que ela jamais poderia compreender, porque ela não é do nosso meio, tá? Ela nunca pertenceu ao satanismo, ela nunca pertenceu ao ocultismo, ela não sabe nada disso. Ela é uma lacradora feminista, né, que já usou o Mastral de trampolim para aparecer em vários podcasts e agora, né, ela está reaparecendo. Só que as redes sociais do Daniel mesmo, ela ainda não liberou e ela tem a chave. Então assim, conheço o Mastral há alguns meses que eu venho trocando informações com ele, mas foram de muita intensidade. E quando a gente se encontrou também demorou horas o nosso encontro. Eu fui de manhã para Alphaville, voltei tarde da noite. Ele tinha separado o tempo, né? O dia para ficar Separou o dia para ficar com a gente e com muita comoção, com muito espírito. Assim que a gente chegou na lanchonete, ele já se pôs a chorar, lembra quando ele ele levantou e abraçou primeiro o Victor. E aí eles se emocionaram lá, eles conversaram por horas. Eu fiquei acompanhando, eu vi. Foi forte, foi forte. O cara é muito carinhoso, um gigante gentil, como a gente chama. Não teve pessoa com mais transparência e verdade que ele. A gente não é amigo há muitos anos, mas parece que Deus me colocou no caminho dele nesses últimos meses e ele no meu, pra me salvar de uma situação muito ruim. Pra terminar um ciclo que nem devia ter começado, dica de passagem, né? Uma discussão desnecessária. Uma discussão que foi feita por outras pessoas, que foi promovida por podcasts. A minha discussão com o Mastral, gente, e vocês vão poder ter acesso, tá? Porque eu vou liberar a minha conversa e os áudios para todo mundo. Eu só tô esperando o pessoal do círculo fazer isso, porque eu não posso postar nas minhas redes, né? Mas a minha discussão com o Mastral era eu chamar ele de pudim de leite e ele me chamar de satanista de TikTok. Esse era o nível. Então essa Daiane Ueshi, que tá falando besteiras do nosso relacionamento, do meu relacionamento com o Mastral, realmente, eu tive alguns meses de contato com ele, me encontrei com ele durante horas,
Só que eu não sei se você tem alguma inveja, alguma coisa do tipo, você tem que melhorar a sua relação com você mesma. Você me aparece uma pessoa aí que tem um certo abandono parental, uma pessoa que passa por algumas tristezas, né? Uma pessoa... para você se envolver com isso que você se envolve, de ideologia de esquerda, de defender islamismo, né, radical, né? Para você defender esse tipo de pauta aí, dá pra ver que você não tá de acordo com a filosofia do Mastral. Você fez uma live recentemente, inclusive falando assim, esse Deus Adonai, né? Você falou assim, eles chamavam o Deus do mesmo Adonai. Não, não é o mesmo Adonai. Adonai é o único, Adonai é o primeiro. É Adonai, o nome de Deus é Adonai. Ela, assim que eu comecei a falar do Daniel... inclusive, ela censurou as redes do Daniel, tá? Se vocês querem saber mais de como o Daniel me amava e como eu amava ele, né? Porque foi muito intenso, porque encontro, quando é Deus que coloca esse encontro pra acontecer, é muito intenso. Não é um encontro que você encontra pela carne, é um encontro que você tem pelo Espírito. O meu encontro com o Daniel Mastral foi pelo Espírito, não foi pela carne. Então foi muito profundo. Foi profundo de uma forma que ela não teve com ele. Por isso que ela tá falando besteira na internet, que eu nem conheci o cara, que eu tô me promovendo. Se eu quisesse me promover com a imagem do cara, eu adotaria esse posicionamento de vitimista, de esquerdista, porque é isso que tá em pauta na internet, é isso que tá fazendo sucesso. Ser o esquerdista, ele tomou o ato que ele tomou naquele lugar, naquela data, ele tomou aquela atitude porque ele estava sendo imposto de forma coercitiva que ele fizesse isso, tá? Isso está relatado lá nos meus áudios, na minha conversa do WhatsApp. Ele fez isso, e se ele fez, né, coisa que precisam provar ainda, que está muito vago, se ele fez, foi por conta de uma questão coercitiva. Foi para proteger o legado seu, Daiane, que você está desmerecendo e você está pisando em cima desse legado. A única pessoa que o Daniel confirmou confiança, né, foi o próprio irmão. Só ele. Só confirmou. E quer saber de uma coisa? A lanchonete é New York Café. Tem câmeras lá. Vocês vão ver ele me abraçando, pegando minha mão, chorando. Peçam lá. É o New York Café, na entrada de Alphaville, na entrada de Barueri. Então, assim, é uma pessoa que eu não confio, essa Dai Wish. Saiu do nada, já fez podcasts aí falando sobre feminismo e não sei o que, toda terapeuta holística, toda místicazinha. Hoje em dia a gente sabe que tem uma esmagadora quantia de terapeutas holísticas saindo do bueiro, tá? Sem noção nenhuma do que é a vida espiritual, falando um monte de groselhas. Eu tô nisso há mais de 20 anos, eu já vi muita gente falando besteira sobre vida espiritual, besteira sobre terapia holística. Tem que tomar muito cuidado com as pessoas que põem a mão na sua cabeça, que mexem com a sua energia. Uma terapeuta holística, de fato, não estaria pisando em cima da memória do marido, tá? Não estaria fazendo isso mesmo. Você tem um filho para criar, toma vergonha na sua cara, sai desse viés esquerdista que você tá, seja pela família, seja pelo Senhor teu Deus, que era o mesmo Deus do teu marido. Tá? É isso que eu falo aí pra essa mulher, pra essa atual esposa do Mastral. Porque hoje é assim, né? Firma uma aliança ali, vai na igreja, casa no cartório, é esposa. Não, esposa é quem mora no coração de fato. Morrer e já sair se promovendo na internet, falando mentiras, isso pra mim é mau caratismo. Você tem um filho pra criar, acorda, tá? Porque senão vão pegar os direitos autorais dos livros que é pra ficar com o teu filho. Não é seu, é do teu filho, diga-se de passagem. Ele é o herdeiro, você não é herdeira de porra nenhuma, é o seu filho. Tá? Então é isso que eu tinha pra dizer dessa terapeuta holística aí, feminista, que tá falando besteira sobre o Mastral. O Mastral servia o Deus de Israel, o Mastral servia Adonai, que é uma palavra que a Daiane aí não consegue falar, é Adonai, ela não consegue falar Senhor, ela não consegue falar Deus, ela não consegue falar Adonai, ela não consegue falar El Shaddai, ela não consegue. Porque só aqueles que habitam no espírito de Adonai podem falar o nome dele, tá?